Muito bem, continuamos aqui no segundo módulo do nosso curso Seminário Relâmpago. Espero que esteja sendo bastante interessante para você seguir com as nossas aulas até agora. Vamos tratar hoje sobre o coração do segundo módulo, que é o módulo de hermenêutica, que é a arte da interpretação da Bíblia. O coração são de verdade os passos para a interpretação. A gente vai perceber aqui algumas formas da gente buscar essa interpretação, para que a gente possa então entender o que de fato estamos percebendo no que o texto nos revela. Então vamos seguir aqui, após falarmos sobre a hermenêutica, explicar o que é, tratar da diferenciação entre hermenêutica e exegese, e também falamos da importância tanto da hermenêutica quanto da exegese. Agora vamos falar sobre esses passos da interpretação. O primeiro passo é a tradução. Se possível, devemos ir ao original da Bíblia, ou seja, a língua original, né? O tradutor, em geral, é um traidor, conforme reza aqui o ditado popular, né? Então, se você tiver condições, estude grego, estude hebraico e aramaico, para que você possa ir diretamente ao original. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Aliás, há quem diga que quando você lê a Bíblia em uma tradução, seja para qual língua for, você está contemplando uma foto em preto e branco em baixa qualidade. Quando você, então, consegue ir para a Bíblia e ver nas línguas originais o que de fato está escrito ali, você consegue perceber esse texto bíblico como se estivesse olhando uma foto, uma imagem, em 4K, toda colorida, cheia de resolução, né? Então, é muito importante você perceber a necessidade de um estudo sério da Bíblia quando você realmente aprende as línguas originais em que o texto bíblico foi escrito. Mas se esse não for o seu caso, se não for o seu interesse imediato, se não for também um recurso, que você possa lançar a mão, você pode também fazer uma boa interpretação apenas com as traduções em português ou uma outra língua que você também domine. Mas é claro, se você puder olhar o grego, o hebraico e o aramaico, vai realmente fazer toda a diferença na sua compreensão do que o texto nos diz. Muito bem, temos ainda, além da tradução, temos a paráfrase. A palavra paráfrase significa dizer ao lado, ou seja, dizer paralelamente alguma coisa, né? É a reprodução do pensamento do texto. É contar o que se leu, dando o sentido do texto com outras palavras, para torná-lo mais compreensivo. Existem, inclusive, paráfrases da Bíblia que foram publicadas, como, por exemplo, a Bíblia A Mensagem. É uma perfeita paráfrase, bastante bem feita, bastante bem executada. Mas não podemos dizer que propriamente é uma tradução. Não é. É uma paráfrase. Assim como a Bíblia na linguagem de hoje, assim como também a Bíblia Viva, ou mesmo a nova versão transformadora. São paráfrases da Bíblia, que muito nos ajudam quando fazemos comparação sobre todas essas versões editadas em nossa língua portuguesa. Muito bem, além de prestarmos atenção à tradução, se possível olhando para os originais, e também prestarmos atenção a uma paráfrase, precisamos também levar em conta o uso de comentários da Bíblia. Então, há 3 tipos de comentários da Bíblia, O filológico, ou seja, ele dá o sentido de cada palavra do texto. Ou seja, você vai para um comentário que vai procurar falar no grego é assim, no hebraico é assim, E vai explicando. Esse comentário filológico foi o que eu fiz no meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Ali eu dei prioridade a esse comentário filológico, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 23, na sua língua original. Assim também o comentário teológico. Ele dá a interpretação teológica e doutrinária do texto bíblico. Ele também ajuda, se o seu interesse é buscar a teologia da passagem bíblica. E existe ainda o comentário prático, ou seja, ele dá as lições de ordem prática ou devocionais do texto.
Também há comentários que fazem uma mescla, né, dessas formas aqui de comentar, tá bom? Esses são, é claro, os melhores, né? Qualidades do intérprete. Sim, é preciso que o intérprete tenha algumas qualidades. É importante que o intérprete esteja se atentando para isso. A primeira qualidade é que o intérprete tenha fidelidade ao texto bíblico. É lógico, né? O intérprete ele não vai poder interpretar de modo adequado se ele for infiel ao texto. Então ele tem que estar realmente reproduzindo fielmente tudo o que o texto diz. Não vai acrescentar nada da mente do próprio intérprete e também não vai deturpar o que está escrito ali por desejo próprio, por interesse próprio, né? Então, é ser fiel ao texto, é dizer o que o texto diz e ponto. Certo? Então, o intérprete deve desenvolver o verdadeiro sentido do texto, sem acrescentar ou tirar coisa alguma, sem mudar o seu sentido de qualquer forma. Não pode harmonizar o texto com o seu pensamento, mas tirar dele as mesmas ideias que o escritor quis exprimir. Tá bom? Isso aqui é muito importante. É tão importante que é a primeira qualidade do intérprete que estamos trabalhando aqui. A segunda qualidade é a imaginação. Claro, desde que ela esteja sob controle, é lógico, né? Nos textos descritivos e históricos, o intérprete precisa da imaginação para formar na mente um quadro vivo das cenas descritas. Por exemplo, temos Marcos 9, de 14 a 29, que eu vou ler aqui rapidamente com você. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, tira espuma, e range os dentes, e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Ele respondendo, disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não te entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e com jejum. Então, perceba que quando você lê uma passagem como essa, você ter uma imaginação te ajuda a compreender essa imagem do que foi trabalhado aqui na narrativa, né? Nos textos de inspiração poética e sentimental, você precisa, então, imaginar-se nas circunstâncias em que se achavam os escritores, para entender os sentimentos que eles tinham. Você pode ver, por exemplo, aqui o Salmo 42 e o Salmo 63. Vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo 42. São 11 versículos apenas, né? E diz aqui, ó: Mas quil para o músico mor entre os filhos de Coré. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo.
quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, mas eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em seus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Perceba que nessa passagem, assim como as outras aqui, é necessário que você esteja se imaginando, o intérprete esteja se imaginando na circunstância descrita dentro dessa passagem poética. Então, quando é uma narrativa, tente usar a sua imaginação para enriquecer a própria narrativa. E quando é uma passagem poética, como essa aqui que nós acabamos de ler, esteja então se imaginando dentro da situação colocada aqui no Salmo 42, por exemplo, né? Claro que você vai usar a imaginação com parcimônia, com cuidado, com equilíbrio, para você não imaginar coisas demais e não forçar a barra fazendo o texto dizer uma coisa que, na verdade, ele não diz na sua intenção original, né? E é o que, de fato, está aqui na terceira qualidade do intérprete, o bom senso. Essa qualidade completa a anterior. Na imaginação não pode haver exagero, pois descambaria para interpretações fantasiosas e alegóricas também. Interpretações alegóricas são interpretações que querem espiritualizar demais, né? E querem, inclusive, forçar a barra com o texto. Alguém já disse, por exemplo, o bom senso é chumbo nas asas da imaginação. Então, não podemos dar interpretação simbólica ao que é literal, de verdade, na Bíblia, né? Veja aqui Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqui é literal, né? Ressurreição literal. E não tente alegorizar algo que foi de fato literal, tá bom? Por mais que seja difícil às vezes de crer, né? Que houve uma ressurreição maciça de mortos aqui, mas é o que está na Bíblia, não temos que espiritualizar o que é literal, tá bom? Quarta qualidade do intérprete é amor à verdade. O intérprete deve aproximar-se do texto sem nenhuma ideia pré-concebida. Não deve ser iludido pelos seus preconceitos ou relações partidárias. A mente deve ser como uma tábula rasa, ou seja, branca, né? Uma tábula branca, limpa. Nossa finalidade é buscar a verdade. Como está em João 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade e a tua palavra é a verdade. Deus não terá por inocente o que altera a verdade com os seus preconceitos. Temos que ver o que a palavra diz, não o que queria dizer. Ou seja, não é eu estar colocando no texto o que de fato ele não diz. Isso é não ser fiel ao texto, como nós já vimos aqui, que é a primeira qualidade do intérprete. Se o escritor não disse o que queria dizer, é porque o escritor não disse o que queria dizer e ponto, né? Ele não tem que ficar inventando, dar muitas voltas. É ser fiel ao que o texto realmente diz. Ter amor, portanto, à verdade do que está revelada na palavra de Deus.
Outra qualidade também é a espiritualidade. A Bíblia é o livro do Espírito Santo, como seu autor por excelência. Só ele, portanto, só o Espírito Santo, pode dar o verdadeiro sentido e interpretação da palavra. Então, qualquer leitor da Bíblia desprovido de espiritualidade não compreenderá o seu sentido. Pode até mesmo ser um doutor, como Nicodemos era, né? Estará em João 3. O primeiro intérprete da Bíblia foi Satanás. Sim, foi, mas ele foi um mau intérprete, pois não tinha espiritualidade. Pode ver em Gênesis 3 o quanto ele tentou interpretar a Bíblia fazendo com que Eva pecasse, errasse, e com isso levando a humanidade à queda e a essa mazela que nós vivemos até hoje por causa da queda. Algumas observações são importantes a gente fazer, né? A doutrina da salvação está tão clara nas Escrituras que até o homem mais iletrado pode compreendê-la. Mas o intérprete deve explicar também os textos que apresentam dificuldades. Veja aqui como está em 2 Timóteo 3,16, né, que fala sobre isso. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, né, inclusive as partes difíceis. A interpretação deve ser vista do lado humano e divino. Do lado humano, porque as Escrituras falam aos homens a linguagem deles e de acordo com o seu pensamento. Se rejeitarmos o lado humano, a interpretação será visionária e imaginativa. Ou seja, ela não vai de verdade trazer uma seriedade àquilo que estamos tentando interpretar, não é? A gente vai acabar criando ideias aqui que o texto não diz. Do lado divino, porque ela é a revelação que Deus quis dar ao homem. Portanto, ela difere de todos os demais escritos. Se rejeitarmos o lado divino, faremos uma interpretação crítica, destruindo o valor sobrenatural da Bíblia. Tá bom? Então, tem que fazer essa convergência entre o lado divino e o lado humano, porque de fato a Bíblia tem esses dois lados aí na sua composição, né? Muito bem, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula falaremos sobre princípios de interpretação. Aí sim é que vamos ver como de fato precisamos levar a sério o nosso estudo da hermenêutica. Espero que você esteja gostando até aqui. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.